tutorial, onde nós vamos começar aqui o ensino, né, o Blender 3D. Eu abri aqui o Blender versão 2.70 ou 2.70A, a versão mais atual neste momento, e vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona a interface do Blender para preparar nosso próximo tutorial, que é a modelagem, né, de uma peça de xadrez, para vocês terem uma ideia de como acontece a modelagem, a parte de materiais e texturas e renderização. Bom, o Blender ele consiste em painéis, né? Ele vem o modo padrão aqui, certo? Logo aqui em cima, o menu principal, o modo padrão, cena e o modo render, certo? De renderização, lembrando que nós vamos trabalhar com o modo Cycle. Então a primeira coisa interessante a fazer aqui é mudar para o renderizador Cycle, que nós vamos utilizar no processo de materiais e textura. Mas no momento vamos entender aqui como é que é estruturado a interface do Blender. Bom, percebam que ao colocar o mouse entre um painel e outro, logo em seguida vocês vão ver que o ícone do mouse fica desta forma, como está aí colocado. Aí eu tenho condição de customizar a minha interface, ampliando, diminuindo, certo? Esses painéis. Bom, de princípio aqui eu tenho a parte da visualização 3D, né? Ou seja, o painel 3D View, né? Onde de fato, por padrão, aparece os elementos principais da cena, né? Ou seja, eu tenho aqui o plano, os eixos tridimensionais, né? O X, Y, Z. Eu tenho aqui o objeto default, que de fato é um cubo, certo? Eu tenho aqui a fonte de luz, a câmera, e quando eu seleciono o objeto eu tenho um pivô, e quando eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse eu tenho o cursor 3D, que de fato serve para dar a visualização de origem, a inclusão de objetos, certo? E é utilizado bastante na edição, na modelagem, né, dos objetos tridimensionais. Então, são os elementos básicos aqui da visão tridimensional. Do outro lado aqui eu tenho uma subdivisão de telas. Opa, eu acabei juntando uma com outra, que eu posso separar. E tinha justamente aqui a opção do Outlinder, essa opção aqui, onde eu tenho os objetos da minha cena, né? Câmera, o cubo, a lâmpada, e aqui embaixo eu tenho o painel de propriedades, onde por sua vez eu configuro aqui o modo renderização, o modo de layers, né, de camadas, o modo de visualização da cena, modo mundo, objeto, os constraints, se bem que esse tipo de conteúdo nós não vamos estar abordando nesse curso, os modificadores do qual nós vamos utilizar, o modo de objeto, materiais, texturas, e os outros dois aqui são partículas, e o modo de física, que também não vamos utilizar nesse curso aqui de computação gráfica, certo? Bom, eu vou mostrar um recurso interessante, vocês vão observar lá no Blender. Toda vez que eu quiser dividir ou acrescentar um painel como esse, eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse sobre um painel e outro, e eu posso chamar aqui, ó, tenho agora dois painéis. Vocês vão ver que isso é muito útil no momento que eu tiver aqui um painel com a câmera e aqui eu tiver o painel que eu vou estar editando o meu objeto, certo? Falando nisso, de princípio o objeto aparece em uma visão tridimensional em perspectiva. Mas eu posso mudar essa visão para uma visão ortogonal, a visão da câmera. Isso nós vimos lá
o Câmera View, nós vimos no material teórico de vocês as possibilidades de visão de câmera ortogonal e a câmera em perspectiva através do atalho 5 do teclado, ou simplesmente vindo aqui embaixo, ó, View, ó, visão perspectiva e visão ortogonal, certo? Outros atalhos importantes que temos aqui é com o botão direito, ou o botão do meio do mouse, o botão do centro, né, que é o terceiro botão do mouse, você tem condição de rotacionar a visualização, e pressionando o Shift eu tenho condição de arrastar a minha visualização para diferentes lados do objeto. A outra condição que eu posso fazer é com o mesmo botão, o terceiro botão do mouse, rolando sobre ele, eu tenho condição de ampliar a minha vista naquele momento, certo? Se eu quiser observar a visão vista pela câmera, eu vou apertar a tecla 0, o teclado numérico, e vou ter aqui a visão da minha câmera, certo? Observe que eu tenho uma segunda opção de visualização através aqui do menu View, só que para um trabalho mais dinâmico é interessante ter isso de forma externa, né? Como está sendo colocado dessa forma, ou seja, através de atalhos. Aí observe, eu tenho a visão perspectiva, a visão ortogonal, né? Através da visualização orto, ou do atalho 5, né? Eu tenho a visão frontal com atalho 1, a visão lateral com atalho 3, certo? A visão de topo com atalho 7. Embora aqui um cubo não dê para ver de fato esses detalhes de forma rápida. Mas eu apagando aqui, eu vou colocar aqui na visão frontal, vou apagar esse cubo com X do teclado, certo? Delete. Isso vale tanto para Mac quanto para Windows. E tem outro atalho também, o atalho Shift C, ó, eu consigo centralizar o meu cursor 3D no centro dos eixos. Aí eu posso vir com outro atalho Shift A e vou inserir aqui um objeto novo. Nesse caso, o objeto Mesh, certo? Nesse caso aqui é um objeto macaco, que é o mascote do Blender. Aí eu tenho condição, estou visualizando de frente. Se eu viesse aqui 3, eu tenho uma vista de lado do meu macaco, frente, lado, observe, topo. Ficou claro aí. E se eu rotacionar aqui, ó, com o terceiro botão do mouse, automaticamente meu objeto fica em perspectiva. No caso eu queira ver ele ortogonal, aperto a tecla 5 do teclado numérico. Bom, vou fechar agora essa aula de apresentação, que é apenas uma aula de introdução para o Blender, salvando um arquivo, né? Se eu quiser salvar esse arquivo, venho aqui Save. Ele apresenta a interface de gerência de arquivo e vou colocar isso aqui na nossa aula, né? Deixa eu pegar aqui de documentos, 3D, aulas, gráficos, tutorial. Eu vou só salvar aqui macaco, né? Que era o macaquinho que estava ali, macaco, e vou mandar salvar, certo? E finalizar nosso primeiro tutorial, que é um tutorial de apresentação. No próximo nós vamos modelar de fato um objeto, certo? Uma modelagem bem simples, só para vocês terem uma ideia da parte de modelagem 3D, para a gente seguir em frente com nossas atividades. Até a próxima.